Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de resenha da minha primeira leitura do ano, que eu fiz aí no mês de janeiro. Pegou metade de janeiro e início de fevereiro, que foi No Rastro da Mentira. Fazia tempo que eu não tava fazendo um vídeo de leituras, mas as leituras estão rolando, inclusive, se você quiser me acompanhar mais de perto, saber o que eu tô lendo e algumas indicações e coisas a mais aí sobre filmes e séries que acabam não aparecendo aqui no canal, segue aí meu Instagram, @jenniferalves.oficial, o mesmo nome aqui do YouTube, e lá nos stories geralmente eu tô postando as minhas leituras. E aqui no Rastro da Mentira temos um thriller psicológico envolvente, super rápido, uma leitura super rápida. E olha que tem 396 páginas, tá? O livro No Rastro da Mentira foi escrito pela autora Emmett Inteira, é a estreia dela em um livro adulto, né, com essa vibe mais de thriller. Esse livro aqui, ele tá sendo publicado pela Arqueiro, mas eu ganhei ele na assinatura do Inéditos, da Tag. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês um vídeo fazendo um unboxing de novas assinaturas de livros que estou recebendo aqui em casa. E, nossa, como eu amo quando vem um livro no mês que tá dentro do gênero que eu mais gosto. É dentro do thriller, do suspense, do terror. E não é diferente com a leitura No Rastro da Mentira. Do que se trata então, Jenny? Essa leitura que, inclusive, foi descrita pelo Stephen King como uma história de detetive da melhor qualidade, cheia de reviravoltas primorosas. Aqui nós temos a Lucy. Ela é a principal suspeita da morte da sua melhor amiga. 5 anos após ela ter sido acusada, mas não ter ido pra frente essa investigação. A cidade toda meio que condenou ela como a pessoa que assassinou a Savvy, que é o nome da amiga, Savannah. 5 anos após esse ocorrido, ela retorna para a cidadezinha do Texas, onde ela morava. Sempre haviam aquele burburinho, papos ali atravessados, familiares e de pessoas que conheciam a Lucy, dizendo que ela não era uma boa pessoa e com certeza ela matou a Savvy. E a Savvy era a melhor pessoa do mundo. Isso só piora quando um podcast, e aqui que tem o diferencial, né, da história que a gente não vê muito, quando o caso dela vai parar nesse podcast. E aí que a fama, que a Lucy não queria essa fama, e ainda pior, uma fama de assassina, se espalha pela cidade. A gente vai acompanhar essa divisão de capítulos pela narrativa da Lucy, tanto no presente quanto no passado. Então vão ter capítulos no livro mais pra frente que a gente vai voltar a 5 anos atrás, quando a Savvy ainda era viva, entender essa relação com a Lucy. E capítulos onde temos as transcrições do podcast, já que aqui a gente não pode ouvir o podcast. Todas as páginas pretas são transcrições dos episódios. Em sua maioria, essas transcrições é o apresentador, o Ben Owens, entrevistando pessoas que são próximas ali, tanto da Savvy quanto da Lucy, familiares, amigos, colegas, namorados, marido, entrevistando essa galera para entender qual é a opinião deles e o que eles sabem sobre o caso. Porque até então, a Lucy, que é a principal suspeita do caso, não se lembra dos fatos ocorridos naquela noite. O que se sabe é que a Savvy foi encontrada morta na floresta após ela e a Lucy saírem de um casamento. Encontraram o corpo da Savvy ainda com o vestido ali, né, de casamento, com uma pancada na cabeça, morta. E a Lucy foi encontrada depois, alguns metros, alguns quilômetros mais pra frente, andando descalça e atordoada, machucada também, e segurando um galho de árvore. Fica essa incógnita. O que será que aconteceu? Será que a Lucy tá mentindo e que ela só tá falando que não se lembra, mas ela não quer contar realmente que ela foi a pessoa que matou a Savvy? É o que a gente vai descobrir nesse livro. E que o livro a todo instante instiga a gente a duvidar da inocência da Lucy. O interessante é como o livro faz você questionar. Me lembra muito a série All Her Fault, inclusive tem vídeo aqui que eu fiz sobre essa série que bombou, né? Excelente, assiste esse vídeo aqui que eu falo sobre as séries com maiores plot twists, mas semelhante a All Her Fault, aqui a gente vê a culpa direcionada para Lucy, né? Que é uma mulher. Então também é discutido aqui a parte misógina nisso tudo. Tirar ali os caras de jogo, né? E todo mundo apoiar cegamente essa narrativa, essa verdade como a única e sem ouvir o lado dela, né? A culpa acaba sempre caindo pro lado da mulher. Ah, mas ela fez isso por causa disso, então ela também é culpada, ela não é a vítima. Traz esses dilemas aqui dentro também. E a Lucy, diferente de outros personagens, aqui ela é uma personagem muito carismática, porque ela não leva desaforo pra casa, ela fala mesmo o que pensa, e em muitos casos
ela tá ali brincando com a parada de matar. Então as pessoas falam, a família, né, quem desconfia, os pais desconfiam que ela realmente matou a melhor amiga, falam coisas e ela concorda, realmente, né, matei fulano de tal. Ela provoca, ela cria situações ali desconfortáveis, ela deixa as pessoas literalmente desconfortáveis, não importa se são amigos, familiares, que seja. O que traz essa desconfiança, mas ao mesmo tempo você se afeiçoa com ela. Porque você pensa, cara, eu vou ficar me martirizando pelo que os outros estão pensando? Eu vou zoar com a situação e vou causar. Ela é uma causadora, uma personagem muito causadora. De personalidade forte. Um grande exemplo desse lado da Lucy é, por exemplo, tem um trecho aqui que eu marquei, que ela fala: começo a afastar os pensamentos assassinos, mas todos os terapeutas com quem me consultei, e já me consultei com vários, queriam que eu lidasse com as fantasias violentas em vez de tentar suprimi-las. Além dos pensamentos intrusivos, é aquilo de ela pensar, olhar para uma pessoa e, nossa, como seria se pegasse essa madeira, esse ferro, ou sei lá o que, e batesse na cabeça dela, ou se eu furasse a pessoa e ela morresse, caísse e abrisse o crânio e saísse sangue e etc. Ela fica fantasiando essas coisas no dia a dia dela e a gente só sabe porque ela que tá contando a história, então a gente tá ali junto com a Lucy, tendo os mesmos pensamentos que ela e visualizando aquilo. E muitas das vezes que esses pensamentos assassinos aparecem, você, como leitor, você não estranha, você não fica, nossa, que bizarro, que mulher esquisita, escrota, sei lá. Não, você simpatiza e até acha graça, porque a autora, ela construiu o modo de contar a história, construiu a personagem como uma pessoa muito divertida. E você várias vezes vai rir aqui junto com a Lucy da situação, de como ela lida com tudo e os pensamentos dela. Então, achei que foi um livro bem divertido nesse ponto. E aí, se você se pergunta, mas Jenny, como é que ela foi acusada? Como é que tanta gente acredita naquilo e não foi levado pra frente? Ela não foi levada a julgamento ou pra polícia e etc. A polícia não encontrou nenhuma evidência e isso é a parte da investigação do Ben no podcast. Então, ele citando o que aconteceu. A polícia não encontrou nenhuma evidência de uma terceira pessoa na cena do crime. A perícia demonstrou que os arranhões nos braços da Savannah tinham sido causados pelas unhas de Lucy e que os hematomas na cabeça pareciam ter o formato da mão dela. A Savannah foi encontrada não só com as pancadas na cabeça, mas com escoriações pelo corpo. E essas escoriações teriam sido feitas pela Lucy. E aí o que corrobora as pessoas terem logo acusado ela de ser assassina. Quando as testemunhas começaram a contar o que tinham visto no casamento, a narrativa em torno de Lucy mudou. Além desses pensamentos intrusivos que a Lucy apresenta durante a história, tem a situação de que uma voz, e a gente não sabe se é um pensamento também intrusivo da Lucy, e aí aparece sempre em itálico no texto, uma voz falando: vamos matar fulano, vamos matar ciclano. Faz com que a gente pense que a Lucy realmente teve culpa nessa história. Mas aí no livro só vai se revelar muito lá pra frente que voz é essa, se é uma coisa mesmo da Lucy. Conhecer mais sobre a amiga dela, a Sev, porque até então a Sev não era muito amiga da Lucy ali na época da escola, antes da faculdade. E aí depois que elas se formaram, que a Lucy voltou pra cidade, ela tava com o marido, inclusive, tem essa relação meio tensa aí entre os casais, a gente vai entender isso. É onde elas se aproximaram realmente. Enfim, vou parar por aqui porque eu não posso revelar mais sobre essa história, você precisa ler pra descobrir. Não quero estragar a experiência de ninguém. É muito mais do que aparenta, né? E esses personagens têm papéis principais e todos eles se relacionam de uma forma bem direta com a Lucy. O principal aqui é a questão de temas que esse livro aborda, né? Que é essa questão da culpa da mulher, questão de assédio, questão de relacionamentos tóxicos, questão de amizade, segredos, guardar segredos. Como a gente aprendeu com o livro Pedra, Papel, Tesoura, toda história tem mais de um lado e mais de um ponto de vista. Eu vou deixar linkado aqui o card também para você ver essa resenha desse livro, que é sensacional. E aí outro trecho também, uma citação que eu marquei, assim, que eu achei interessante, de uma fala que tem aqui no livro, é: não sou responsável pela versão falsa de mim que alguém cria na própria cabeça. Muitas das vezes a gente se pega se culpando ou agindo de forma diferente, até porque a gente quer que a pessoa veja a nossa versão verdadeira e pense
pense e fale sobre a gente da forma que a gente se enxerga. Mas cada um vai ter uma visão sobre você e uma versão, seja ela verdadeira ou falsa. Você não tem que se sentir responsável por isso, se pensam bem de mim ou não. Desde que isso não me leve pra cadeia, que aí no caso aqui da Lucy, né? Por um crime, né? Ou seja, acusado de um crime. Minha nota pra No Rastro das Estrelas ficou aí em 3,5 e 4 estrelas, tá? Tem essas questões importantes aqui no livro que fazem com que ele suba aí nas estrelinhas. Mas me diz aí, ficou curioso com esse lançamento aí do ano, suspense thriller psicológico No Rastro da Mentira? E assim, não entra pros favoritos da vida, não é super complexo, mas é muito bem escrito e montado os personagens e como cada ação impacta, né, aquela pequena comunidade ali naquela cidadezinha do Texas. No Rastro da Mentira, fica aí uma indicação de thriller pra vocês. Se você curtiu a minha resenha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, as notificações, pra você receber os próximos vídeos e resenhas. Vou deixar aqui na tela a playlist, tá? Com as resenhas de livros que eu já fiz aqui no canal. Caso você goste dessa vibe meio suspense, thriller e queira sair dos livros e ir para as adaptações, tem aqui também pra você. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!